Olá, boa tarde. Vamos começar a análise aos principais índices americanos, começando pelo S&P 500, que apresentou aqui um comportamento de certa forma previsível durante a semana passada. Fez o reteste a esta cunha ascendente aparente que estava a fazer no gráfico diário e aparentemente terá feito um breakout descendente. É expectável durante os próximos dias que exista um reteste, exista um aprofundar um pouco mais significativo e um reteste a esta potencial rising wedge. Para já, isto não coloca de todo em causa o potencial de médio e longo prazo, mas no curto prazo poderá trazer aqui algumas dificuldades, pelo menos para já. Repare-se que aqui no gráfico horário existem alguns sinais extra de preocupação. Temos aqui já há algum tempo um padrão de inversão que foi ativado no gráfico horário e tem vindo a haver um movimento descendente com máximos relativos cada vez inferiores ao anterior, apesar de no gráfico horário haver ruído significativo, que nem sempre é um facilitador da negociação. Neste caso, e a partir do momento em que existiu um aumento significativo da volatilidade, aquilo que eu tenho sugerido é que o mais prudente é fazer a negociação no gráfico de 4 horas e fazer também a referenciação de posições com base em stops e take profits no gráfico de 4 horas também. Repare-se aqui neste caso, tivemos aqui uma perfuração desta zona de suporte, um compromisso da mesma e nesta fase temos então o índice a caminhar para baixo. É possível que este movimento se prolongue pelo menos até à primeira zona de suporte que temos aqui visível nos 2060 pontos. É possível que exista mesmo uma aproximação aos 2040 pontos. Se assim for, vamos ter um movimento corretivo um pouco mais prolongado ou uma extensão deste movimento de lateralização ascendente poderá também acontecer. No entanto, para já, como se pode ver, é bastante fácil de vislumbrar aqui no gráfico de 4 horas, não há um compromisso da tendência de médio prazo. Existe sim, para já e aparentemente, uma ligeira correção à tendência primária. Nesta fase é então expectável que tenhamos na próxima semana uma continuação do movimento descendente, sem que isso coloque em causa, seja o que for, no que diz respeito ao médio e ao longo prazo. Vou deixar então para já a indicação de curto prazo neutral descendente para a próxima semana. No que diz respeito ao médio e longo prazo, continuo positivista. No que diz respeito ao Nasdaq, continua a haver aqui uma maior força ascendente do que propriamente no S&P 500. A lateralização do Nasdaq tem sido, a lateralização ascendente tem sido mais forte do que no S&P, o que é bastante positivo para este índice. Repare-se que mesmo após esta correção ainda estamos relativamente longe da sobrevenda. Há uma aproximação aqui no indicador à parte superior da sua barra, o que é de facto bastante positivo e um indicador de força. Tivemos aqui, eu tinha deixado aqui a possibilidade de termos aqui um megaphone top, um padrão bastante difícil de se negociar devido à falta de referenciação para colocação de stops e take profits, devido ao afastamento gradual tanto da sua margem superior como da margem inferior. É possível que esse cenário continue em concretização. Dificilmente também vamos conseguir perceber quando existe um movimento descendente, se este for o caso. Eu continuarei a referenciar-me, neste caso também, pelos suportes horizontais. E neste caso em concreto, repare-se, os 4.455 pontos são uma boa referência de curto prazo. É um suporte que já vem de trás, é um suporte que vem, pelo menos desde aqui de abril, desta pequena referência que se formou, e temos nesta fase então o índice a fazer um reteste ao seu suporte. Por esse motivo eu vou deixar a indicação de neutralidade durante mais uma semana aqui no Nasdaq. É possível que exista uma aproximação à zona de suporte do gráfico diário, também aqui nos 4.300 pontos, mas antes disso temos então alguns suportes intermédios e, dado o momentum de lateralização ascendente do índice, não me admiraria que tivéssemos também um ressalto um pouco mais cedo do que no S&P 500. Vai ficar então para já esta indicação para esta semana. Neutralidade no curto prazo, médio e longo prazo, continuo completamente positivista. Terminando no Dow Jones, repare-se que aconteceu precisamente aquilo que esperávamos durante a semana passada, aproximação à zona de suporte, sem espinhas, sem quaisquer hesitações. Estamos neste momento com o índice completamente estacionado acima desta zona de suporte intermédia, que poderá gerar uma pequena reação ascendente. De qualquer forma, é ainda assim
possível que seja quebrada, que seja comprometida em baixa e que exista uma aproximação de preço aos 17.620 pontos. Essa é uma questão e é um cenário que se torna mais evidente quando olhamos para o gráfico horário. O gráfico tem uma forma bastante mais linear do que os restantes neste time frame. Repare-se, houve um compromisso desta consolidação e por isso podemos esperar que exista uma continuação do movimento descendente originado pela quebra desta consolidação. No gráfico de 4 horas também aqui provavelmente conseguiremos ver melhor a consolidação que foi quebrada. Podemos inclusive tentar traçar para ela uma projeção potencial. Reparem, temos aqui uma consolidação triangular. A mesma foi então comprometida do ponto de vista descendente, um movimento de consolidação natural e a haver uma projeção. Será uma projeção baseada no tamanho do seu corpo e indicar-nos-ia então uma aproximação potencial aqui à zona dos 17.790 pontos, 85 sensivelmente. É possível que isso aconteça, também já estamos bastante próximos desse target. Vamos ver o que é que vai acontecer durante a próxima semana, se existirá aqui um abrandamento na zona de suporte. Eu estou mais inclinado por uma continuação do movimento, pelo menos até ao forte suporte que se situa aqui um pouco mais abaixo, a forte zona de suporte, e por isso no Dow Jones eu vou, apesar de estarmos a ser neste momento suportados, vou deixar a indicação neutral descendente. Neutral porque de facto poderá haver uma reação ascendente ao suporte, descendente porque no gráfico horário aparentemente temos aqui uma consolidação a apontar para baixo e a apontar para uma aproximação à zona de suporte um pouco mais forte. É então tudo em relação a esta semana para os índices americanos. Obrigado pela atenção e um resto de bom dia.